O capital. Primeira seção. Mercadoria e dinheiro. Segundo capítulo. O processo de troca. As mercadorias não podem ir por si próprias para o mercado, nem trocar-se a si próprias. Temos, portanto, de olhar à volta em busca dos seus guardiães, os possuidores de mercadorias. As mercadorias são coisas e, por isso, não oferecem resistência ao homem. Se elas não forem dóceis, ele pode usar de violência, por outras palavras, apoderar-se delas. Para ligar essas coisas entre si como mercadorias, os guardiães têm de se comportar entre si como pessoas cujas vontades residem nessas coisas, de tal forma que cada um só de acordo com a vontade do outro, ou seja, cada um só por meio de um ato de vontade comum a ambos, se apropria da mercadoria alheia, alienando a sua própria. Eles têm, por isso, de se reconhecer mutuamente como proprietários privados. Esta relação jurídica, cuja forma é o contrato, quer este se desenvolva legalmente, quer não, é uma relação de vontades em que se reflete a relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou de vontades é dado pela própria relação econômica. As pessoas apenas existem aí umas para as outras, como representantes da mercadoria e, portanto, como possuidores de mercadorias. Veremos, em geral, na continuação do desenvolvimento, que as máscaras econômicas das pessoas são apenas as personificações das relações econômicas, enfrentando-se elas como portadores destas. Aquilo que nomeadamente distingue o possuidor de mercadorias da mercadoria é a circunstância de que, para ela, qualquer outro corpo de mercadoria apenas vigora como forma fenomênica do seu valor próprio. Niveladora e cínica de nascença, ela está sempre pronta a trocar não só a alma, mas também o corpo com qualquer outra mercadoria, mesmo que esta seja provida de mais aspectos desagradáveis do que maritornes. Este sentido, que falta à mercadoria, para o concreto do corpo da mercadoria, supre-o o possuidor de mercadorias, por meio dos seus 5 e mais sentidos. Para ele, a sua mercadoria não tem qualquer valor de uso imediato. Senão, ele não a levaria ao mercado. Ela tem valor de uso para outros. Para ele, ela apenas tem, de imediato, o valor de uso de ser portador de valor de troca e de, assim, ser meio de troca. Por isso, ele pretende aliená-la por uma mercadoria cujo valor de uso lhe satisfaça. Todas as mercadorias são não valores de uso para os seus possuidores e valores de uso para os seus não possuidores. Sob todos os aspectos, portanto, elas têm de mudar de mãos. Mas esta mudança de mãos constitui a sua troca, e a sua troca liga-as entre si como valores e realiza-as como valores. As mercadorias têm, por isso, de se realizar como valores, antes de se poderem realizar como valores de uso. Por outro lado, elas têm de se afirmar como valores de uso, antes de se poderem realizar como valores. É que o trabalho humano nelas despendido só conta na medida em que tiver sido despendido numa forma útil para outros. Se é útil a outros, e, portanto, se o seu produto satisfaz necessidades alheias, só a sua troca o pode, porém, demonstrar. Todo possuidor de mercadorias apenas quer alienar sua mercadoria por outra mercadoria, se o valor de uso desta satisfizer uma sua necessidade. Nesta medida, a troca é para ele apenas processo individual. Por outro lado, ele quer realizar sua mercadoria como valor, ou seja, em qualquer outra mercadoria do mesmo valor a seu gosto, tenha a sua própria mercadoria para o possuidor da outra valor de uso ou não. Nesta medida, a troca é para ele processo social em geral. Mas o mesmo processo não pode ser para todos os possuidores de mercadorias, simultaneamente apenas individual e simultaneamente apenas social em geral. Se observarmos mais de perto, cada mercadoria alheia vigora para cada possuidor de mercadorias como equivalente particular da sua mercadoria, e a sua mercadoria, portanto, como equivalente geral de todas as outras. Como, porém, todos os possuidores de mercadorias fazem o mesmo, nenhuma mercadoria é equivalente geral, e assim, as mercadorias também não possuem nenhuma forma-valor relativa geral, na qual se igualem como valores e se comparem como magnitudes de valor. Por isso, elas de modo algum se encontram umas perante as outras como mercadorias, mas apenas como produtos ou valores de uso. No seu embaraço, os nossos possuidores de mercadorias pensam como Fausto. No princípio era a ação. Por isso, eles já atuaram antes de terem pensado. As leis da natureza das mercadorias ativaram-se no instinto natural dos possuidores de mercadorias. Eles só conseguem ligar as suas mercadorias entre si como valores,
e, portanto, apenas como mercadorias, na medida em que as ligarem, por oposição, com outra mercadoria qualquer como equivalente geral. A análise da mercadoria deu isto. Mas só o ato social pode fazer de uma determinada mercadoria equivalente geral. Assim, a ação social de todas as outras mercadorias liberta uma determinada mercadoria na qual elas unilateralmente manifestam seus valores. Com isso, a forma natural dessa mercadoria torna-se forma de equivalente socialmente válida. Ser equivalente geral torna-se, através do processo social, função especificamente social da mercadoria libertada. Assim ela torna-se dinheiro. Ili unum concilium haben et virtutem et potestatem suum bestiae tradunt, et ne quis possit emere aut vendere, nisi qui habet caracterem aut nomen bestiae, aut numerum nominis ejus. O cristal-dinheiro é um produto necessário do processo de troca, no qual produtos de trabalho de diversa espécie são efetivamente igualados entre si e, por isso, efetivamente transformados em mercadorias. O alargamento e o aprofundamento históricos da troca desenvolve a oposição, latente na natureza das mercadorias, entre valor de uso e valor. A necessidade de manifestar exteriormente esta oposição, com vista ao intercâmbio, conduz a uma forma autônoma do valor das mercadorias, e não descansa até ela estar definitivamente alcançada através da duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro. Por isso, na mesma medida em que se completa a transformação dos produtos de trabalho em mercadorias, completa-se a transformação da mercadoria em dinheiro. A troca imediata de produtos tem por um lado a forma de expressão simples de valor e por outro lado ainda não a tem. Essa forma era x de mercadoria A igual a y de mercadoria B. A forma da troca imediata de produtos é x de objeto de uso A igual a y de objeto de uso B. Antes da troca, as coisas A e B não são mercadorias, mas apenas se tornam tal por meio dessa troca. O primeiro modo de um objeto de uso ser valor de troca em potência é sua existência como não valor de uso, como quantum de valor de uso que excede as necessidades imediatas de seu possuidor. Em si e por si, as coisas são exteriores ao homem, e por isso alienáveis. Para que esta alienação seja recíproca, os homens apenas precisam tacitamente surgir uns frente aos outros como proprietários privados dessas coisas alienáveis, e precisamente por isso, como pessoas independentes umas das outras. No entanto, uma tal relação de estranheza recíproca não existe para os membros de uma comunidade natural, tenha esta forma de família patriarcal, de uma comuna índia antiga ou de um estado inca, etc. A troca de mercadorias começa onde as comunidades terminam, em seus pontos de contato com comunidades estrangeiras ou membros de comunidades estrangeiras. Porém, logo que as coisas se tornam mercadorias na vida da comunidade com o estrangeiro, tornam-se também, por repercussão, mercadorias na vida interna da comunidade. De início, sua relação quantitativa de troca é totalmente casual. Elas são trocáveis através do ato de vontade de seus possuidores em aliená-las reciprocamente. Entretanto, estabelece-se gradualmente a necessidade de objetos de uso do estrangeiro. A constante repetição da troca torna-se em um processo social regular. Por isso, com o correr do tempo, uma parte dos produtos de trabalho, pelo menos, tem de ser produzida intencionalmente com vista à troca. A partir deste instante, consolida-se a separação entre a utilidade das coisas para o consumo imediato e a sua utilidade para a troca. Seu valor de uso separa-se de seu valor de troca. Por outro lado, a relação quantitativa em que elas se trocam torna-se dependente de sua própria produção. O hábito fixa-as como magnitudes de valor. Na troca de produtos imediata, cada mercadoria é meio de troca imediata para o seu possuidor e equivalente para o seu não possuidor, mas apenas na medida em que é para ele um valor de uso. Assim, o artigo de troca não recebe ainda qualquer forma valor independente do seu próprio valor de uso ou da necessidade individual daqueles que trocam. A necessidade dessa forma desenvolve-se com o número e diversidade crescentes das mercadorias que entram no processo de troca. O problema surge simultaneamente com os meios para a sua solução.
Um intercâmbio em que os possuidores de mercadorias troquem e comparem os seus próprios artigos com diversos outros artigos, nunca se verifica sem que diversas mercadorias de diversos possuidores sejam, no interior do seu intercâmbio, trocadas por uma e mesma terceira espécie de mercadorias e comparadas como valores. Essa terceira mercadoria, na medida em que se torna equivalente para diversas outras mercadorias, recebe imediatamente, se bem que dentro de limites estreitos, a forma de equivalente geral ou social. Esta forma de equivalente geral nasce e perece com o contato social momentâneo que lhe deu vida. De modo alternado e passageiro, advenha esta ou aquela mercadoria. Porém, com o desenvolvimento da troca de mercadorias, ela fixa-se exclusivamente a espécies particulares de mercadorias ou cristaliza na forma dinheiro. A que espécie de mercadorias ela fica colada é primeiramente algo casual. Há, no entanto, duas circunstâncias que, grosso modo, são decisivas. A forma dinheiro ou se fixa aos artigos de troca mais importantes vindos do estrangeiro, os quais, de fato, são formas fenomênicas naturais do valor de troca dos produtos indígenas, ou ao objeto de uso que forma o elemento principal das posses alienáveis indígenas, como, por exemplo, o gado. Os povos nômades são os primeiros a desenvolver a forma dinheiro, porque todos os seus teres e haveres se encontram numa forma móvel e por isso imediatamente alienável, e porque o seu modo de vida os põe constantemente em contato com comunidades estrangeiras, solicitando-os assim para a troca de produtos. Frequentemente, os homens fizeram do próprio homem, na figura do escravo, o material dinheiro original, mas nunca fizeram isso da terra. Tal ideia só pode surgir numa sociedade burguesa já desenvolvida. Ela data do último terço do século XVII e a da sua consumação à escala nacional só foi tentada um século mais tarde na Revolução Burguesa dos franceses. Na mesma proporção em que a troca de mercadorias rebenta seus laços apenas locais e o valor das mercadorias consequentemente se alarga à materialização de trabalho humano em geral, a forma dinheiro transfere-se para as mercadorias que, por natureza, se adaptam à função social de um equivalente geral, os metais nobres. O fato de que, embora o ouro e a prata não sejam por natureza dinheiro, o dinheiro é, por natureza, ouro e prata, mostra a congruência das suas propriedades naturais com as suas funções. Até aqui, porém, apenas conhecemos do dinheiro a função de servir como forma fenomênica do valor das mercadorias, ou como o material em que as magnitudes de valor das mercadorias socialmente se expressam. Forma fenomênica adequada de valor ou materialização de trabalho humano abstrato e por isso igual, só pode ser uma matéria de que todos os exemplares possuam a mesma qualidade uniforme. Por outro lado, como a diferença das magnitudes de valor é puramente quantitativa, a mercadoria dinheiro tem de ser capaz de diferenças puramente quantitativas, ou seja, divisível à vontade e de novo componível a partir de suas partes. O ouro e a prata, porém, possuem estas propriedades por natureza. O valor de uso da mercadoria dinheiro duplica-se. Além do seu valor de uso particular como mercadoria, como por exemplo, o ouro servir para a obturação de dentes cariados, matéria-prima de artigos de luxo, etc., ela adquire um valor de uso formal que surge das suas funções sociais específicas. Como todas as outras mercadorias são apenas equivalentes particulares do dinheiro e o dinheiro seu equivalente universal, elas se comportam como mercadorias particulares para com o dinheiro como mercadoria universal. Vimos que a forma dinheiro é apenas o reflexo, aderente a uma mercadoria, das ligações de todas as outras mercadorias. Que dinheiro é mercadoria, só constitui, pois, uma descoberta para quem parte da sua figura acabada para depois o analisar. O processo de troca dá à mercadoria por si transformada em dinheiro não o seu valor, mas a sua forma-valor específica. A confusão entre as duas determinações levou a que se considerasse o valor do ouro e da prata como imaginário. Porque o ouro, em determinadas funções, pode ser substituído por um mero signo de si próprio, surgiu outro erro de que ele seria um mero signo. Por outro lado, havia aí o pressentimento de que a forma dinheiro da coisa é exterior a esta, e mera forma fenomênica de relações humanas que por detrás delas se escondem. Neste sentido, qualquer mercadoria seria um signo, porque, como valor, é apenas o invólucro coisal do trabalho humano nela despendido.
Porém, na medida em que se declara como meros signos os caracteres sociais que as coisas recebem, ou os caracteres coisais que as determinações sociais do trabalho recebem, na base de um determinado modo de produção, está-se simultaneamente a declará-las como produto de reflexão arbitrário dos homens. Esta era uma maneira benquista de explicação no século XVIII, para retirar, pelo menos temporariamente, a aparência de estranheza às formas enigmáticas das relações humanas, cujo processo de surgimento ainda não se conseguia decifrar. Foi já notado que a forma de equivalente de uma mercadoria não inclui a determinação quantitativa da sua magnitude de valor. Mesmo quando se sabe que o ouro é dinheiro, e por isso imediatamente trocável por todas as outras mercadorias, não se sabe com isso quanto valem, por exemplo, 10 libras de ouro. Como qualquer mercadoria, o dinheiro só pode exprimir a sua própria magnitude de valor em outras mercadorias, relativamente. O seu valor próprio é determinado pelo tempo de trabalho requerido para sua produção e exprime-se no quantum de qualquer outra mercadoria na qual está coagulado o mesmo tempo de trabalho. Esta fixação da sua magnitude de valor relativa tem lugar na sua fonte de produção por negócio de troca imediato. Logo que entra em circulação como dinheiro, o seu valor já está dado. Se já nos últimos decênios do século XVII era começo, muito ultrapassado da análise do dinheiro, saber que dinheiro é mercadoria, isso era, porém, também apenas o começo. A dificuldade não reside em compreender que dinheiro é mercadoria, mas como, através de que e por que mercadoria é dinheiro. Vimos como, logo na expressão mais simples de valor, x de mercadoria A igual a y de mercadoria B, a coisa em que a magnitude de valor de outra coisa se manifesta parece possuir a sua forma de equivalente independentemente dessa relação, como propriedade social natural. Seguimos a consolidação desta falsa aparência. Ela fica completa quando a forma de equivalente universal se funde com a forma natural de uma espécie particular de mercadoria, ou está cristalizada na forma dinheiro. Uma mercadoria não parece primeiro tornar-se dinheiro porque as outras mercadorias omnilateralmente manifestam nela os seus valores, mas, inversamente, elas parecem manifestar nela universalmente seus valores porque ela é dinheiro. O movimento mediador desaparece no seu próprio resultado e não deixa qualquer rastro atrás de si. As mercadorias, sem a sua intervenção, encontram sua forma de valor própria pronta como um corpo de mercadoria existente, fora e ao lado delas. Estas coisas, ouro e prata, ao saírem das entranhas da terra, são simultaneamente a encarnação imediata de todo o trabalho humano, daí a magia do dinheiro. O comportamento meramente atomístico dos homens no seu processo de produção social e, por isso, a figura coisal das suas próprias relações de produção, independente do seu controle e do seu fazer consciente individual, aparecem antes do mais no fato de que seus produtos de trabalho assumem universalmente a forma mercadoria. Assim, o enigma do feitiço do dinheiro é apenas o enigma do feitiço das mercadorias, tornado visível e que ofusca os olhos.